Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. A nossa história de agora se encontra-se em 2 Samuel, no capítulo 15. E o cenário é o seguinte, o cenário é nada mais, nada menos do que a sagacidade, a paciência e a astúcia de um sujeito chamado Absalão, que além de belo, né, era terrivelmente inteligente e não valia praticamente nada. Bom, mas vamos lá. Vamos aos números, primeiramente. Antes de a gente entrar na história propriamente dita, vamos aos números. Absalão passou 2 anos para se vingar do seu irmão Aminon, né? Após lá o incesto com a sua irmã Tamar, né? Ou seja, irmã dele, meia-irmã de Aminon. Ele planejou isso por 2 longos anos até conseguir executar o seu plano. Depois disso, ele ficou 3 anos exilados, né? Lá na cidade de Jesur, na Síria, e fazendo planos para voltar. Pois bem, e finalmente ele conseguiu voltar, né? Através daquela historinha lá de ajuda de Joabe, que contou aquela historinha através de uma mulher sábia de uma outra cidade. Depois que ele conseguiu voltar, ele ainda ficou 2 anos, né, em Jerusalém, sem poder estar na presença do rei. Até que ele ficou lá esperando a poeira baixar. Então, até que ele pediu mais uma vez para Joabe interceder agora de forma direta, não através de uma forma indireta, né, como ele usou aquela mulher, né? Agora, de forma direta, ele pediu para Joabe interceder, né? Queimou o campo de Joabe, né? As plantações de cevada de Joabe e tal, para que Joabe pudesse intervir por ele. E ficou, então, 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Depois disso, ele pediu para Joabe fazer a intercessão entre ele e o rei para que ele pudesse voltar ao palácio. Voltando ao palácio, né? Ele ficou mais 4 anos conspirando ainda contra o rei, seu pai, né? Olha, você veja, olha só a estultícia paciência do camarada. Juntando tudo isso daí, são 11 anos. 2 mais 3 mais 2 mais 4. 11 anos para conseguir o seu intento. Pois bem, Absalão então tinha 50 homens que eram fiéis a ele, que ele foi cativando, né, ao longo do tempo. Ao longo desses 4 anos, depois que ele conseguiu finalmente voltar, ele passou 4 anos, ele levantava cedo e ia assim, onde a estrada acabava, na porta mesmo da cidade de Jerusalém, ele ficava bem na porta ali e cativando e adulando as pessoas que entraram para pedir alguma audiência com o rei e falava: olha aí, o seu caso é complicado, mas olha, você não terá o favor do rei. Se fosse comigo, se eu fosse o rei, né, com certeza eu daria ganho de causa a você, com certeza eu daria mais atenção. Quem dera eu fosse juiz de Israel, né? Quem dera que eu pudesse exercer o juízo sobre essa terra, eu seria muito mais justo do que o sujeito que está lá, que por coincidência é o meu próprio pai. Então ele ia cativando as pessoas, né? Segundo segundo Samuel 15, né, no versículo 6, ele roubava, ele furtava o coração das pessoas. Porque quando alguém se inclinava para o beijar, né, para ser ante ele, ele humildemente levantava a pessoa, o abraçava e o beijava, né? Como se fosse assim, olha, e as pessoas saíam assim, gente, como além de belo, né, tão bonito, como é humilde o filho do rei, né? Então ele era um verdadeiro político, assim, ele seguia a cartilha de Maquiavel sem mesmo antes mesmo dessa própria cartilha existir, né? O sujeito era um político nato mesmo, né? Então ele passou 4 anos fazendo, né, esse joguinho de cintura, né? Quando alguém chegava, se achava injusto, ele ia lá e adulava e falava: ah, meu filho, não se preocupe, né? Meu pai é injusto, mas um dia se eu estivesse no lugar dele, isso não estaria acontecendo. Então ele passou 4 anos assim, 4 anos, né? E o maior trunfo desses 4 anos depois, ele conseguiu então a lealdade de Aitofel. Aitofel, né, era simplesmente o sujeito, era conselheiro do rei, né? Mas era o sujeito mais sábio, mais considerado, mais conceituado na cidade. Diziam até que os seus conselhos era como se fosse o oráculo de um deus, né? E ele conseguiu o apoio de Aitofel, que traiu, né, ao próprio rei Davi. Era conselheiro do rei Davi, mas ele traiu a Davi, apoiando então a Absalão. E isso foi uma coisa
o apoio de Aitofel foi uma coisa grandiosa. Então, e depois desses 4 anos cativando, roubando o coração das pessoas, agora ele conseguiu o apoio de nada mais, nada menos que o grande Aitofel, né? Que era um conselheiro, um sábio, um filósofo da lá, um cientista político. O cara era o cara da cidade, né? Então ele conseguiu esse apoio e ganhou muito mais de moral ainda. Então, depois que ele ganhou esse apoio de Aitofel, ele se achou forte o suficiente para tomar, né, para dar um golpe de Estado. Então o que ele fez? Ele chegou para o pai dele e falou: ó, pai, eu vou cumprir um voto. Fingiu que ia cumprir um voto lá quando eu estava lá na Síria, exilado, né, pelo Senhor mesmo. Eu fiz um voto a Deus em que se eu voltasse a Jerusalém, eu fazia isso, aquilo, outro, então eu vou ter que cumprir. E aí ele foi para Hebrom. Agora, por que ele foi para Hebrom cumprir o suposto voto? Porque em Hebrom, né, foi o primeiro reinado de Davi. Não sei se vocês lembram. Antes de reinar em Jerusalém, Davi reinou em Hebrom. E o próprio Absalão nasceu lá em Hebrom. Então ele tinha um apoio, uma base lá em Hebrom. Ele formou essa base lá em Hebrom. Então ele foi lá em Hebrom, né, e combinou com todos. Olha só, quando tocar a trombeta lá, combinou, ele mandou mensagens para todas as tribos de Israel. Assim que tocar a trombeta, assim que desse um sinal, todos o proclamariam rei de Israel. Ele daria um verdadeiro golpe de Estado. E assim foi feito, né? Depois que ele foi para Hebrom, aquele migué de que vou cumprir voto, e Davi, tá bom, meu filho, vai em paz. Então ele foi lá e trocou esse fato mesmo, estabeleceu disse lá, né? E ele deu esse golpe no governo. Quando Davi soube, né, que os habitantes da cidade tinham se voltado contra ele, né, que apoiavam e tal, que agora ele era rei sobre Israel, que tinha dado um golpe, Davi se apressou em fugir. Mas um detalhe interessante é que Davi não se mostrou surpreso, né? Davi meio que já sabia que o seu filho conspirava contra ele. E da mesma forma que ele se portou lá naquele episódio do incesto de Amon, né, que ele não fez absolutamente nada, aqui foi da mesma forma, né? Absalão deu um golpe, ele sabia que o Absalão conspirava contra ele, com certeza foram 4 anos nessa conspiração. Provavelmente ele sabia, mas não fez absolutamente nada. Davi, mais uma vez, foi omisso diante dos atos do seu próprio filho. Assim como foi com o ato de Aminon, assim também como foi com o ato estava sendo agora com Absalão. Davi foi um sujeito omisso, nada fez. Tanto é que ele não se mostrou surpreso diante do golpe. A única coisa que ele fez foi apressar o seu pessoal para fugir antes que ele tomasse Jerusalém à espada. Então Davi ficou preocupado com os habitantes de Jerusalém que supostamente o apoiavam e podiam ser mortos na tentativa de golpe, né? Na tentativa não, na tomada da cidade. Se Davi estivesse lá resistindo, provavelmente Absalão iria com seus homens tomar a cidade de Jerusalém. Então pessoas inocentes morreriam e Davi ficou preocupado com isso. E antes que tal fato se desse, ele se apressou em fugir. Então todas as pessoas que foram leal a Davi, aqueles, lembra dos 600 homens que estavam com ele desde a perseguição de Saul? Pois bem, esses 600 homens se mantiveram leais a Davi, com suas famílias, com seus bens, então também seguiram para Davi, fugiram junto. Inclusive Itai, o geteu, né, que era o líder deles, né, e Davi aconselhou: não, você é estrangeiro, você não tem nada a ver com isso. Mas Itai disse: não, que isso, eu e meus servos, minha casa, vamos servir a Davi, continuaremos leais a você. E também Itai e todos os 600 homens continuaram, aqueles valentes de Davi, né, continuaram a segui-lo, né. Enfim, Davi então começou a caminhar fugindo de uma possível perseguição estabelecida por Absalão, antes que ele chegasse na cidade. E Davi, então, assim, continuava num cortejo, como se fosse um cortejo fúnebre. Davi estava descalço e com a cabeça coberta, ele andava assim, em sinal de profunda tristeza. Era esse o caminhar de Davi. E aí o velho Uzai, né, que também era um dos grandes conselheiros da cidade, né, não tão conceituoso quanto Aitofel, mas também era muito bem conceituado. Ele falou: olha, ele foi lá e foi prestar suas condolências e seu apoio a Davi. Ele falou: não, fala o seguinte, volta, fica como se fosse lá, continua sendo conselheiro do rei, diz que você vai servir ao rei, não serve à pessoa, né? Serve ao rei
de Israel. E seja lá o meu espião, né? E assim, da mesma forma, ele falou também para Zadok e Abiatar, né, os sacerdotes também que eram fiéis, que traziam aí a Arca da Aliança. Ele falou, não, volte com a Arca para Jerusalém e continue ministrando lá. E através de Uzai vai mandar mensagem pelos seus dois filhos, né? Os dois filhos de Zadok e Abiatar, que eu tenho os nomes aqui, Aimaas e Jonatas, né? Que cada um era filho de um dos sacerdotes, seriam então os responsáveis por trazer as notícias enviadas, né, por Uzai, né, e para que mantivesse Davi informado do que estava acontecendo lá nessa cidade. Então voltou os dois sacerdotes, continuavam ministrando com a arca em Jerusalém, e também o velho conselheiro Uzai, para que tentar destruir lá os conselhos de Aitofel, como se fosse um espião para Davi. E Davi então segue então no seu triste e melancólico cortejo, né? Tudo porque ele foi omisso diante dos atos do seu filho, porque ele nada fez, mesmo sabendo que o filho conspirava contra ele, ele não tomou nenhuma atitude. E agora ele e as pessoas que o apoiavam pagavam o preço. Bom, o desfecho dessa história a gente vai ver numa próxima história, no próximo vídeo. E no mais, né? Vocês aí que não são como Absalão, né? Vai lá e deixa seu like para fortalecer a gente, né? Comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Não espere tanto tempo, não espere 11 anos. Se inscreva no canal. Fique com Deus e pense nisso.